Alô galera, um abraço minha gente, bom dia a todos, passando pra gente tratar do jogo de ontem, né? O jogo que tirou Vitória da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, que bom, né? Há muito tempo que Vitória não respira, né? Não sai dessa zona de dificuldade dentro da classificação dessa competição. Então Vitória, pelo menos o dia de hoje, ainda respira tranquilo. O jogo do Santos é um jogo dificílimo, é um jogo contra o Palmeiras, que está brigando por classificação aí, título do Campeonato Brasileiro. Lembrando que ontem o Flamengo terminou empatando com o São Paulo. Esse jogo foi na Vila Belmiro, lá em Santos. O São Paulo empatou com o Flamengo 2-2. Eles têm o mesmo número de pontos, só que o Palmeiras está na frente nos critérios do Flamengo, e ainda tem esse jogo a menos, que é o jogo contra a equipe do Santos, que vai acontecer hoje. Então a tendência é o Palmeiras ganhar e o Vitória permanece fora da zona de rebaixamento. O Santos tem um jogo a menos que o Vitória. Além desse jogo, contra o Palmeiras, o Santos ainda fica com um jogo a menos do que o Vitória. Só que os dois próximos adversários do Santos são Flamengo e Palmeiras. Então a parada é muito dura para a equipe do Santos. E aí, é claro que a luz está lá vendo, no fim do túnel para o Sport Clube Vitória. No jogo de ontem, é claro que alguns torcedores reclamaram da postura do Jair Ventura, e aqui eu vou dizer uma coisa muito séria para você, torcedor do Vitória. Vocês têm que dar valor, pela contratação que foi bem feita para o Vitória. Pelo menos até agora, o Jair Ventura mudou a história do Vitória dentro do campeonato. Não que o Vitória tenha sido um time assim excepcional, não, mas o Vitória mudou de comportamento depois da chegada do Jair Ventura. Antigamente, se você viu o Vitória jogando, você sabia que o Vitória ia tomar um gol a qualquer momento. Você não via forças no Vitória de mudar o resultado da partida. Para fazer justiça, são 8 jogos no comando do Jair Ventura, e ele tem 50% de aproveitamento nesse elenco que o Vitória tem aí. Não sou só eu que estou falando, não. O Brasil inteiro está falando sobre isso, da responsabilidade, do valor que tem que se dar ao Jair Ventura. Porque não é fácil você pegar um time em zona de rebaixamento, com muitos jogadores com nível muito baixo para um campeonato brasileiro de primeira divisão, e o técnico fazer o que ele vem fazendo no comando do Vitória. Em 8 jogos, ganhou 4 e perdeu 4, disputou 24 pontos e ganhou 12. O que levou o Vitória, de todos os treinadores que chegaram no Vitória, quem ganhou mais foi o Jair Ventura. Então veja a importância desse treinador, que mudou o comportamento, e não adianta o torcedor ficar reclamando de que ele está jogando dentro de casa com 3 zagueiros. Gente, independente de jogar com 3 zagueiros ou de 5 atacantes, o time tem que ter equilíbrio dentro de campo. E foi isso que o Jair Ventura conseguiu colocar no Sport Clube Vitória. Vamos ser justos, veja que ele, por exemplo, não tem um lateral direito, está improvisando o Eric, que acabou dando certo. Isso é treinador que tem visão, isso é o treinador que tem compromisso com o trabalho dele. Não é à toa que ele está colocando o Eric ali. Por coincidência, em um dos jogos do campeonato, não vou me lembrar agora, o Vitória perdeu o lateral direito. O que foi que ele fez? O Vitória estava perdendo o jogo, se eu não me engano, precisava ganhar o jogo. Ele recuou um pouco o Eric, colocou mais um atacante no time. E deu certo. E tem dado certo isso que ele tem feito no time do Vitória. Tem dado certo. Por exemplo, no jogo de ontem, o que foi que ele fez? Ele entrou com os 3 zagueiros, Edu, Alter e o Camutanga. Aí ele trouxe o Eric para essa posição, que não é bem um lateral direito, E assim, eu fico muito feliz que na Europa se faz muito isso, ele está usando o Eric, ao mesmo tempo, parece que o Vitória entra com 12 jogadores, porque o Eric faz sem a bola o papel de um lateral, e olha que não tem sido exigido por ali, quando ele dá conta do recado. Ao mesmo tempo ele é meia e é atacante, o Eric. E olha que ele não tem cansado, ele tem jogado, ele tem chutado bola no gol, ele tem tentado cruzar bolas para a área, aquilo que se pede para a função que ele está fazendo, o Eric. Aí o técnico colocou o Baralhas com o William Oliveira. Eu só estranho essa questão de Baralhas com o William Oliveira, mas vamos dar o crédito ao treinador. Eu acho que o time fica muito preso, mesmo tendo o Mateuzinho com o Cantela Pedra ali, E aí ele tem lá na frente, ontem ele não quis botar o Kaiser, Ele entrou com o Renzo Lopes, o Kaiser ficou no banco. Alguns torcedores reclamaram sobre isso, mas a gente entende que, como ele não está jogando com vários atacantes, ele precisava de um cara alto, um cara forte, que fizesse o papel de pivô também lá na frente. O torcedor tem que entender essas coisas.
O Jair Ventura, ele já deu sinal que ele conhece de futebol. Ele pode não ser um treinador de títulos, aquele treinador maravilhoso, mas é um cara que demonstra um certo conhecimento dentro do futebol. E ele está usando o que ele tem no Vitória, né? Ele não pode pegar e ir numa feira e escolher, né, o tempero que ele vai colocar na feijoada. Ele só tem aquilo ali, ele tem que trabalhar com aquilo que ele tem ali. E tem dado conta do recado, né? Tem dado conta no recado. Ontem ele colocou o garoto lá, o Michael Jesus, na lateral esquerda também. Então foi essa postura do time, com 5 homens ali atrás, os 2 laterais, no caso o Eric aqui na direita, o Michael Jesus na esquerda, os 3 zagueiros. Aí ele veio com 4 homens no meio de campo, que tinha Baralhos, Zilo Oliveira, Mateuzinho e o Aitor, e lá na frente o Renzo, e terminou dando certo. O primeiro tempo não foi bom. O primeiro tempo foi um jogo muito ruim, tecnicamente, para os 2 lados. O Internacional não existe dentro de campo, é um time, não posso nem dizer mal treinado, né? Aliás, esse treinador, esse Dias, né, a família Dias, já passa por mais um time. Aqui no Brasil não conseguiu fazer um grande trabalho em lugar nenhum, mas está sempre cotado, né, e mais uma vez está aí no Internacional. E o Internacional é um time que parece que não tem nenhuma estrutura tática, nenhuma. Em momento nenhum, Vitória tomou susto, foi pressionado pelo Internacional, nada. O primeiro tempo muito ruim, o segundo tempo. Aí qual é o trabalho do treinador? E ele até pede desculpas na entrevista coletiva, porque o Edu no final do primeiro tempo machuca, né, um lance na cabeça, começa a sangrar, toma um corte. Aí o técnico tem que mudar, que ele bota Neres para manter a postura de 3 homens ali atrás. Mas no segundo tempo, chega um momento do jogo que ele vê que já não tem mais a necessidade dos 3 zagueiros, porque o Internacional tirou o seu centroavante. Colocou 2 homens pelas pontas. Então não tem mais necessidade dos 3 zagueiros. As pontas estão fechadas. Tem 2 zagueiros marcando quem? Para que 3? Aí ele tira o Neres, ele pede até desculpa, porque o Neres tinha entrado no final do primeiro tempo, tem que tirar o cara, é muito ruim isso, e bota no Du. Aí só ele ter colocado um jogador de meio de campo, ele já dá um sentido maior, já chama a marcação para mais um jogador, e o Vitória realmente cresce, né, com essa nova postura dentro de campo, e começa a pressionar o time do Internacional, até que aos 22 minutos do segundo tempo, tem o escanteio do lado direito, o Mateuzinho cobra. É engraçado que o Alter está de costas, né? A bola vem aqui, ele dá o toque para trás e acaba encobrindo o goleiro, fazendo 1-0 para o Vitória naquele momento ali. O Vitória melhor do que o Internacional. O Internacional tenta dar uma saída aí, mas não consegue mais jogar. Ele ainda faz uma modificação, coloca o Lucas Braga, que perde um gol incrível dentro da área. O Lucas Braga, cada dia que passa, ele vai se queimando mais com o torcedor do Vitória. Entra na área, ele corta bem para o lado esquerdo, na hora de dar o chute, dá um peteleco na mão do goleiro do Internacional, mas foi uma vitória muito boa do Vitória, né? Ganhou de 1-0 dentro de casa, tem tentado de todo jeito, o grupo do Vitória com o Jair Ventura, ele jogando o time para frente, não importa que o Internacional está mal dentro do campeonato. Vitória agora, por exemplo, vai pegar o Botafogo ganhou do Vasco ontem de goleada de 3-0, então o próximo compromisso, o Vitória vai estar todo desfalcado. O Vitória perdeu vários jogadores, dentre eles Alter não pode jogar, o Edu que saiu machucado, o Baralhas, então são vários jogadores que não vão poder jogar contra o Botafogo, e mais uma vez o Jair Ventura vai ter que se virar para armar um time competitivo para o jogo do próximo domingo contra a equipe do Botafogo. Mas está de parabéns aí a torcida, que fez uma festa maravilhosa no Barradão, mais uma vez incentivou o time, e o Vitória conseguiu vencer e está fora da zona de rebaixamento. Só isso aí já dá um alívio com certeza e uma segurança maior para o jogo do final de semana. Grande abraço, gente. Não está inscrito? Se inscreve aí no meu canal, dá uma força deixando o like, tá bom? Grande abraço, ótimo dia a todos.